Boa tarde a todos. Estamos então mais uma vez reunidos para o nosso estudo da Gênese e do Gênesis bíblico. Para dar início ao nosso estudo de hoje, vou pedir a nossa irmã Marilene para fazer a prece inicial por todos nós. Amado Mestre Jesus, reunidos aqui em vosso nome, contamos com a tua proteção e a presença dos mensageiros de luz que vem nos iluminar, nos intuir, para que possamos entender um pouco mais o teu Evangelho. E com a presença da nossa Mãe Maria e todos aqueles que estão designados a participar junto ao nosso estudo, pedimos a permissão do nosso Pai Criador para iniciarmos essa tarefa e que possa intuir o nosso coordenador para que os nossos esclarecimentos sejam cada dia mais eficazes e assim seguirmos rumo à nossa evolução. E que a paz do nosso amado Mestre continue em nossos corações. Que assim seja. Primeiramente então, pessoal, nossa obra A Gênese. Hoje nós vamos estudar o item 55. Deixei ele separado aqui. Vamos estudar então o item 55. Nós estamos vendo aí nos últimos itens, então, a questão da revelação no contexto da doutrina espírita. Esse capítulo 1 da Gênese é intitulado O Caráter da Revelação Espírita. Nós vimos desde o início aí do estudo da Gênese o que significa revelação, que a literalidade, né, do significado é tirar o véu. Então, revelar é mostrar algo que sempre existiu, mas que a gente não tinha conhecimento. E a doutrina espírita ela faz isso. A doutrina espírita ela traz para nós várias coisas, vários fenômenos, antes sobrenaturais e depois da doutrina espírita fenômenos naturais, exatamente porque ela explica para nós várias dessas coisas. Se temos, né, mediunidade, sempre existiu, não entendíamos como era, a doutrina espírita vem revelar isso para nós. Plano espiritual, sempre existiu, não tínhamos noção de como era, e através da doutrina espírita e da mediunidade, temos noção de como que funciona. A própria reencarnação é uma lei natural, sempre existiu, mas a gente não entendia. Então a doutrina espírita revela isso para nós também. Então, o que nós estamos vendo nesses últimos itens é como que se deu essa revelação através da doutrina espírita. A doutrina espírita, então, que é a terceira revelação, o Consolador prometido. A doutrina espírita ela difere das outras religiões porque traz a filosofia e a ciência junto. E o que nós temos visto aí é que essa parcela de ciência, esses mecanismos relacionados com a ciência, essas metodologias científicas, elas contribuíram e muito para que a doutrina espírita se estabelecesse tão bem como é estabelecida hoje. E no item 55 nós vamos continuar vendo sobre isso então. Um último caráter da revelação espírita, a ressaltar das condições mesmas em que ela se produz, é que apoiando-se em fatos, a doutrina tem que ser, e não pode deixar de ser, essencialmente progressiva, como todas as ciências de observação. Pela sua substância, alia-se à ciência, que, sendo a exposição das leis da natureza, com relação a certa ordem de fatos, não pode ser contrária às leis de Deus, autor daquelas leis. As descobertas que a ciência realiza, longe de o rebaixarem, glorificam a Deus. Unicamente destroem o que os homens edificaram sobre as falsas ideias que formaram de Deus. Então, como último caráter da revelação espírita, Allan Kardec traz para nós exatamente essa aliança da ciência e da religião. Nós já discutimos algumas vezes aqui
a revelação espírita ela se deu apoiando-se em fatos, em evidências, e contra fatos não há argumentos, né, para desaboná-los. Ou seja, se ocorreu, né, se teve o fato, teve uma presenciação daquele fato, e é mais fácil, né, confirmar do que negar. Não dá para negar o que existe, né? Então, por isso os fatos, contra os fatos não se tem argumentos. E a doutrina espírita ela se estabelece através de fatos, através de experimentações, através de evidências. Então, isso contribui, né, para que ela seja da forma que é hoje, e uma característica muito importante, essencialmente progressiva. O que significa isso? A doutrina espírita ela não é aquele conceito que foi falado uma vez e que obrigatoriamente vai ser daquela forma o resto da eternidade. Não. Assim como a ciência, a doutrina espírita está em evolução constante. Muitas das coisas que a doutrina espírita já trouxe para nós, como por exemplo reencarnação e mediunidade, essas coisas estão começando a ser estudadas e comprovadas pela ciência. Ou seja, se o Espiritismo já trouxe isso e estamos tendo estudos agora com a ciência normal, vamos dizer assim, a ciência mundana, né? Trazendo estudos relacionados a isso também, ou seja, está fortificando aquilo que o Espiritismo já trouxe. E por isso está em progressão. Vai nos ajudar a ampliar, a entender melhor a ideia de reencarnação, de mediunidade, não só no contexto daqueles que são espíritas, mas também para toda a humanidade. Então, a aliança da ciência com a doutrina espírita, né, no caso a religião, elas são a exposição das leis da natureza, o entendimento dessas leis naturais. E ao contrário de muitas ciências que buscam negar Deus, na verdade a ciência e a religião, tendo uma aliança positiva, uma aliança real de interesse das partes em estudar, em aprender, são ideias que fortificam a ideia de Deus, que glorificam a ideia de Deus, que nos dá mais certeza de que Deus existe. E o Espiritismo sabe fazer essa ciência e religião, né, essa aliança entre ciência e religião. Então, por isso, né, a doutrina espírita ela se torna muito maleável, né, e não maleável no sentido de mudar conceitos, mas no sentido de aceitar ideias novas, porque a ciência vive disso. Alguém quer comentar alguma coisa? A ciência, pessoal, ela vive dessa evolução, de experimentar, né, de evoluir ideias. E com o Espiritismo é assim. Não é à toa que o próprio Allan Kardec tem uma frase famosa aí, né, que se um dia a ciência descobrir algo diferente, conseguir comprovar uma ideia, e essa ideia for diferente do que o Espiritismo trouxe, fiquemos com a ciência. Quer dizer, Allan Kardec deixa, né, o campo da doutrina espírita exatamente nesse campo de evolução, nesse campo de ter progresso, de ser algo que evolui à medida que as ideias evoluem, e não como uma religião firmada, imutável, né, que vai percorrer a eternidade aí com seus conceitos. Inclusive, muitos problemas das religiões, em geral, são exatamente ideias aplicáveis aí a 2, 3 mil anos atrás, que hoje não fazem mais sentido. A sociedade muda, as pessoas mudam, as ideias evoluem, os espíritos evoluem. Então, nada mais justo e natural do que
a ciência e a religião também evoluir para acompanhar essas mudanças. Nós percebemos as religiões em geral tentando fazer isso, tentando é, ser mais flexível, né, no entendimento de alguns conceitos, para ser mais acolhedora também, e também porque perde, né, muitos seguidores. Então nós vemos aí, é, em alguns momentos, as religiões tentando, mas no espiritismo é muito mais aberto para esse tipo de evolução. Isso deixa, É, então... porque Oi, pode falar, Marilene. quando você, aliás, quando está aqui no texto, você aborda assim a questão da ciência se associar com a doutrina espírita, que dá para a gente assim perceber assim a sabedoria divina como ela age na nossa vida. Eu acho que o fato da gente ser muito materialista, muito ligado a acreditar no que vê, né? Eu Uhum, acho que essa aliança ela veio trazendo para a gente, mesmo que a gente tenha as percepções, a gente é ligado ao fenômeno, é ligado a observar aquilo que os olhos da gente têm a capacidade de ver, e as ciências, ela traz tudo assim, com bastante credibilidade, né? Quando você vê algo feito pelas ciências, por exemplo, igual hoje já eles já estão trazendo uma visão mais ampla. Eu sou um pouco leiga nisso, né? Mas eu vejo muitos comentários de neurociência, como trabalha o cérebro, como trabalha o corpo físico, e uhum, tudo isso ligado ao que a gente faz quando aplica um passe, aos chakras, né? E tal. Mas aí a pessoa entra para tomar um passe e ela acha que só está recebendo uma energia, né? Aí quando você vê uma exposição de algum cientista, onde ele fala assim, o magnetismo, como ele tem assim, a facilidade de nos energizar através de uma imposição das mãos ou de uma água uhum. fluidificada, né? Aí você vê que se nós não tivéssemos assim a aliança das ciências, talvez a gente tenha mais dificuldade de acreditar na doutrina espírita, Ex- devido a nossas limitações ainda, não é isso? exatamente. É o que o texto vem falando aqui, que fortifica, né? Uma fortalece a outra. O ideal é exatamente essa aliança, porque se Deus, né? Se a gente crê que Deus é criador de todas as coisas, não faz sentido a gente querer, entre ciência e religião, ficar comprovando ou, ou tentando negar, né, Deus, ou tentando comprovar Deus também. Isso é uma disputa inválida, isso não leva a lugar nenhum. Pelo contrário, quando se tem essa união, percebe que tudo caminha, né, para o mesmo caminho de evolução. E o contrário também, quando só a ciência, mesmo não acreditando em Deus, né, Kardec aborda isso. Não acreditar em Deus é acreditar que as coisas geraram do nada, que as coisas surgiram do nada. E a própria ciência nega isso. A própria ciência fala que não existe geração, né, que todo efeito tem uma causa. Todo efeito tem uma causa. Então não tem como as coisas terem surgido do nada. Né? Então a própria ciência já nega isso. E quando a ciência tenta negar Deus, ela está negando a si mesma. E o contrário também é válido. Né? Quando a ciência fortalece e caminha junto com a religião, na verdade fortalece a ideia de Deus e fortalece a ciência. É o que você está falando, né, Marilene? Que existe é, esse fortalecimento da ideia. Quando a gente ouvir falar, né, do passe na doutrina espírita, falar da água fluidificada, falar dos fenômenos mediúnicos, é uma coisa. Agora, quando você vê a ciência trazendo isso, comprovando isso, até pra gente que já acredita, dá uma certeza, né, ainda maior, dá mais segurança, vamos dizer assim, com essas ideias também. E é isso que o Espiritismo defende, gente. O Espiritismo. É tipo assim, igual os psicólogos, né? Quando a pessoa tem algum problema, algum distúrbio, algum problema que não consegue assimilar melhor as ideias, ela procura um psicólogo. Porque o Uhum, psicólogo traz aquele mesmo trabalho que a doutrina traz, né? Quando vai no atendimento fraterno. Ele orienta, né, as pessoas.
a mudar os hábitos, né? Uhum. A pensar em si mais. E todo esse processo que a gente vê e quem faz uma terapia já consegue assimilar por essa forma. E quando você percebe que a doutrina espírita é uma filosofia de vida diferente, é o mesmo processo que tem numa terapia, com psicanálise, com psiquiatra, e todos esses processos. Às vezes eu tenho uma sobrinha que fica em casa, sempre ela fala, não, tia, minha psicóloga mandou fazer isso, isso, isso. Aí eu pego e mostro o livro lá, Pensamento e Vida para ela, eu falei, tá aqui, olha, pra você ver. Então, é assim, é muito a sabedoria de Deus, ela surpreende a gente cada dia mais, que você percebe que ele Uhum. está agindo em todas as áreas, né? Sim, e quando a gente está aberto para essa união entre a ciência, eu no campo da ciência eu posso falar isso, né? Dentro de um laboratório, nos experimentos, quando a gente está aberto para que essas coisas caminhem juntos, na verdade a gente fica maravilhado, a gente fica entusiasmado assim com a grandeza de Deus. Então a ciência, né, ela também é criada por Deus, é uma lei natural. E quando a gente está aberto para isso, a gente percebe como que isso é mais lúcido quando as coisas caminham juntas, ao contrário, né, de quando elas caminham aí separadas. E aí, Kardec faz um alerta aqui, ó, quando tem algum tipo de, né, quando quando acha algum conceito que rebaixa a ideia de Deus, quando na ciência acha algum conceito que rebaixa a ideia de Deus, é por causa dos homens que edificaram esses conceitos sobre falsas ideias que eles formaram de Deus. Né? Mas considerando Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, infinitamente bom, justo, misericordioso, onipresente, onipotente, onisciente, esse Deus não tem como criar ideias que denigram essa imagem de Deus. Né? Se na ciência encontra algum conceito que diminui Deus, é porque essa ideia de Deus que na ciência tem está equivocada. Se for uma ideia correta sobre Deus, a tendência é de fortalecimento dos dois lados. A gente até separa por lados, né? Mas não tem lado. Tem Deus e tem as leis naturais, criadas por ele. A ciência, em geral, independente da ciência, seja ciências humanas, exatas, as filosofias, toda essa ciência é lei natural, criada por Deus. Continuando então. O Espiritismo, pois, estabelece como princípio absoluto somente o que se acha evidentemente demonstrado, ou o que ressalta logicamente da observação. Entendendo-se com todos os ramos da economia social, aos quais dá o apoio das suas próprias descobertas, assimilará sempre todas as doutrinas progressivas, de qualquer ordem que sejam, desde que haja assumido o estado de verdades práticas e abandonado o domínio da utopia, sem o que o espiritismo se suicidaria. Deixando de ser o que é, mentiria à sua origem e ao seu fim providencial. Caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado. Porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ela a aceitará. Aí, gente, para quem procura, né, a referência dessa frase então de Allan Kardec, que, que se o espiritismo, né, se a ciência descobrir algo diferente do espiritismo, ficar com a ciência, está embasado aqui, ó, no item 55 da Gênese, né? Olha que ideia tão simples, mas tão lógica e que às vezes a gente não percebe, né, se a gente não para fazer um estudo como esse. Caminhando de par, quer dizer, do lado do progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado. Então esse é o benefício da abordagem científica, estar aberto à evolução.
caminhar junto com a evolução. Caminhando junto com a evolução é o quê? É algo que está sempre se melhorando, é algo que nunca está ultrapassado. E muitas vezes a gente vê isso, né, em outras religiões, por exemplo. Ideias ultrapassadas, que não são aceitas pela sociedade atual e aí cria, né, esse tipo de conflito que a gente muitas vezes vê entre ciência e religião. E Allan Kardec deixa aqui para nós, ó, se o espiritismo se afastar dessa ideia de caminhar junto com a ciência, ele deixa de ser o que foi planejado, né, e cairia no abandono. Seria a morte do espiritismo, se ele não caminhasse com a ciência. E Isso é seria. bem real, porque a Tatiana, gente. então quer dizer, ver se eu entendi, Uhum, porque como diz Marilene, eu sou leiga, mas ver se eu entendi. Então quer dizer que a evolução do espiritismo é devido a ele caminhar junto com a ciência. Se ele não caminhar com a ciência, ele não evolui. isso mesmo, né? O, E ah, a nossa evolução própria, nós adquirimos através do estudo só do espiritismo, não através do estudo da ciência. Como que é isso? Vamos lá, 2 pontos então. O primeiro, né, que a primeira conclusão sua, correta. O espiritismo ele só tem esse nível de evolução que nós vemos hoje porque ele aceita caminhar com a ciência. Então, à medida que vão descobrindo coisas, né, o espiritismo ele já tem aquela base estabelecida, mas à medida que vão descobrindo coisas, vai fortalecendo o espiritismo. A palavra que Kardec usa aqui, que se o espiritismo deixasse, né, de ter esse tipo de conduta, ele se suicidaria, quer dizer, estaria fadado a morrer. Não é de imediato, mas à medida que for evoluindo as coisas e as ideias forem esclarecendo, se o espiritismo continuasse só com as suas ideias iniciais, a tendência seria ser como outras religiões que à medida que vai, né, evoluindo, elas precisam ser modificadas, os conceitos, elas precisam ser revistas, muitas vezes acabam mesmo, vão perdendo seguidores, e com o espiritismo é o contrário. Né? Caminhando junto com a ciência, as ideias do espiritismo elas vão sendo favorecidas. As ideias iniciais elas vão sendo favorecidas, fortalecidas, e isso faz o espiritismo evoluir mais, como você bem colocou. Engrandece então as ideias. Os conceitos, né, gente, que o espiritismo traz desde o início, eles já são muito fortes. Já são ideias muito bem estabelecidas, e o que Allan Kardec traz para nós nas obras básicas é fruto de muito trabalho e de muito raciocínio envolvido. Então ele fez sim uma base forte para o espiritismo na codificação. Só que mesmo com essa base forte, se o espiritismo não estivesse aberto a essa evolução que é natural, né, a tendência seria ficar no esquecimento também. Vejamos, né? É um raciocínio que faz sentido. Cada reencarnação a gente não evolui mais? À medida que a gente vai reencarnando, a gente não vai evoluindo? Então, se estamos reencarnando mais evoluídos, a nossa ideia principal, né, de religião, ela precisa evoluir também para que nós tenhamos um proveito maior dela. Então, o Espiritismo caminha com a ordem natural das coisas. Esse é o primeiro ponto. Então, o Espiritismo, sim, evolui porque caminha junto com a ciência. E a outra coisa que você trouxe é se a nossa evolução pessoal ela se dá só através do espiritismo ou se a gente precisaria também da ciência. Tem 2 pontos, né? O espiritismo ele é uma filosofia de vida completa, como a Marilene trouxe aí para nós, né? Ele traz para nós um manual de como nós precisamos sobreviver. Então, e dentro do espiritismo,
a ciência já está inclusa. Só que, né, Kardec traz para nós dois conceitos. Nós precisamos evoluir duas asas que precisam bater juntas: a asa da moral e a asa da intelectualidade. Então nós precisamos desenvolver raciocínio, né, a parte racional e a parte moral. O espiritismo contribui muito com as duas, na moral mais ainda. Só que se a gente ficar só no espiritismo e esquecer das ciências básicas, né? Quando eu falo das ciências básicas, da gente estudar mesmo, né? Sobre as ciências da vida em geral, a química, a matemática, o português, a filosofia, a física, outros idiomas. Se a gente deixar isso de lado, a asa da racionalidade, a asa racional, ela fica prejudicada. Então a gente não evolui completamente. Então o ideal é ter esse equilíbrio de buscar as duas coisas. O espiritismo atua nas duas, só que na moral mais ainda. Para completar a atuação na parte racional, é necessário que a gente também estude a ciência do mundo. Aí sim nós vamos ter uma evolução plena, né? Pode não ser, pode não parecer, mas a tendência é que a gente vá fazendo isso assim, né? De maneira natural. Se a gente, o que eu quero dizer? Se a gente seguir, por exemplo, os ensinamentos da doutrina espírita, isso vai acontecendo automaticamente. Nós até já discutimos aqui que precisou, por exemplo, das ciências evoluírem, né, no campo da física, da química, da biologia, para que as ideias do espiritismo fossem bem compreendidas. Então é que a Marilene trouxe aí também o que nós comentamos, né? À medida que a gente vai vendo a ciência trazendo as coisas, ajuda a gente, inclusive, a entender melhor os conceitos da doutrina espírita. Então a resposta é: nós precisamos das duas coisas, tanto da parte que o espiritismo traz para nós, como também evoluir na outra parte, né, da ciência propriamente dita aí do mundo. As duas contribuem para a nossa evolução plena como espírito. Quando você traz aí que a doutrina espírita já é engajada muito nas ciências, a gente tem esses resultados nos livros de André Luiz, né? Por exemplo, Evolução dos Mundos. Ele fala muito da biologia, né? E tem outros livros também, igual, no próprio Evangelho, já tem no princípio ali, em outros mundos, né? Então, Uhum. tudo isso, nascer de novo, tudo isso é muito focado nas ciências, porque quando você, por exemplo, olha Evolução em Dois Mundos, você começa estudando os planetas, isso tudo está engajado nas ciências também, não é isso? Exatamente. É um ótimo exemplo, o livro Evolução em Dois Mundos, porque eu posso ler ele, assim, sem ter, né, o conhecimento lá da física, biologia, química, astronomia, que ele traz isso tudo lá. Posso ler, vou aprender alguma coisa? Vou aprender muitas coisas. Só que se eu tiver um conhecimento na área, por exemplo, eu vou entender muito mais a profundidade do livro. Então ele é um exemplo fantástico porque é, mostra para nós que a gente também, tendo evoluído no lado da ciência material, a gente consegue também entender com mais amplitude de conhecimento a evolução no sentido espiritual e moral também. Inclusive, Evolução em Dois Mundos é um livro assim, né, gente, que o estudo dele, ele é bem... ele precisa ser bem planejado, né? Precisa ser bem multidisciplinar, várias pessoas ali, porque é um livro complexo. É um livro que a gente vai estudar aí milhares talvez estou exagerando, mas muitas vezes, né? E cada vez a gente vai aprender mais. O André Luiz traz conceitos científicos ali bem profundos mesmo, que a gente precisa de ter conhecimento para entender. Esse exemplo é muito bom. Deu para entender, Marilac? Deu sim. Beleza. Ô, gente, vamos para o nosso Gênesis então? Se ninguém tiver mais nada aqui da Gênese, vamos lá para o nosso Gênesis agora. No Gênesis, nós estamos no capítulo 4. Capítulo 4 aí, como personagens principais, né? Nós temos Caim e Abel. E nós estamos aí no capítulo 4, versículo 7
até 12, né? Nós começamos na semana passada a fazer uma reflexão aí sobre as consequências, né? Depois que Caim e Abel fazem ali o sacrifício para Deus, nós vimos que o sacrifício de Caim, né, que representa o mal, foi um sacrifício equivocado, voltado para as questões materiais, né? Resumindo aí, enquanto o sacrifício de Abel remete à nossa intimidade, então foi um sacrifício íntimo, um sacrifício de dentro para fora. Isso simboliza uma mudança real, né, na alma. Nós vimos também que Caim e Abel, para entender melhor o contexto aqui que nós estamos estudando, né, o Gênesis, que é numa abordagem evolutiva e psicológica, Caim e Abel, na verdade, não são, né, para o nosso conceito de estudo, não vão ser personagens separados, eles são personalidades, né, dentro de nós. Então, ora, nós atuamos como Caim, fazendo o mal, né, estabelecendo, não conseguindo estabelecer conexões com Deus, fazendo sacrifícios muitas vezes equivocados, tendo essa falsa ideia de que com as coisas materiais nós vamos conseguir agradar a Deus de alguma forma. E tem hora que nós somos Abel, né, que nós fazemos coisas boas, sacrifícios íntimos, coisas que realmente criam conexão com Deus. Então Caim e Abel representam a dualidade do ser, né? Nós, enquanto, né, seres com razão e sentimento ainda em evolução, razão e sentimento representados então por Adão e Eva, Adão, essa razão vacilante, Eva, esse sentimento impuro. Então, de razão vacilante, né, que não opera bem, e um sentimento impuro, ora a gente consegue fazer coisas boas, Abel, ora a gente consegue fazer coisas ruins, Caim. E aí, nós estudamos aqui no o versículo 8 na semana passada, que fala assim: depois, né, que já teve o sacrifício dos dois ali, que Deus agradou da oferta de Abel, mas não agradou da oferta de Caim, o Caim ficou irado. Nós vimos já também, estudamos lá os tormentos voluntários, né, onde o sentimento de inveja e ciúme, a espiritualidade traz para nós como tormentos voluntários, coisas que a gente não precisa passar, mas que a gente muitas vezes escolhe passar e sofre por essas escolhas, então é um tormento voluntário. Caim, então, com ciúme, inveja, irado com seu irmão, ele vai procurar Caim. Lembremos, né, gente? Estamos falando então da nossa casa mental, né? Então, quando nós ficamos irados, enciumados, raivosos de alguma forma, né, a gente tende a matar o Abel. A gente tende, esse Abel íntimo, né? A gente tende a minar as nossas forças para fazer coisas boas. Então é disso que nós estamos falando. Olha só, no item 8. Caim falou com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Tá? Nós começamos a discussão aqui na semana passada sobre isso, então. Estar no campo. O que é estar no campo? Estar no campo é trazer para o sentido material. Se Caim representa então o material e Abel representa o espiritual, né? Estar no campo, o Caim trazer o Abel para o campo, para a matéria, é quando nós então, equivocadamente, queremos tratar das coisas espirituais, mas trazendo ela para o campo material. Aí nós matamos o Abel. Nós matamos essas coisas, os conceitos espirituais, quando nós tentamos abordá-lo numa perspectiva material. Jesus fala disso em algumas passagens, né? Por exemplo, ajuntai... Tiago, Diga, Marilene. quando você traz aí a dualidade da razão e do sentimento, aí você falou, né? No primeiro momento aí. Nós temos essa dualidade que nós chamamos de dualidade positiva, que é a divisão Isso, da nossa mente entre razão e sentimento. Essa é, dualidade é benéfica.
O Caim e Abel representam a dualidade do mundo. De hora a gente fazer o bem e hora a gente fazer o mal. Pode E prosseguir. eu fiquei aqui pensando, assim, a questão, porque quando nós estudamos no primeiro momento, falou sobre o sopro divino, né? Que todos nós temos a essência divina dentro Uhum. de nós, não é isso? E nós também carregamos mazela, né? Então eu fiquei associando assim, se essa essência divina pode ser o Caim, que é o melhor, né? É Abel que é o melhor? Abel que é o melhor. Pois é. Se essa essência divina possa ser representada, assim, para a gente encarar nos dias de hoje, como essa essência ser o Abel e as nossas mazelas ser o Caim, essa luta, assim, entre as nossas mazelas com as coisas boas que Deus, como se diz, emanou na nossa consciência, que a gente tem noção do que é bom e do que é ruim, não é isso? Quando você fala isso, Sim. né? Uhum. E às vezes a gente, pela nossa fragilidade, a gente acaba se associando mais às coisas que vêm nos fazer sofrer, né? E Uhum. nem sempre essas coisas estão coligadas com os recursos que Deus traz pra gente, né? Aí Sim. eu estava associando, tipo, como se fosse assim. Você acha que eu estou sendo muito ilusória ou muito, Faz todo assim? sentido essa sua associação, né? O Caim e Abel são, né, eles representam a nossa atitude dual. Então eles são ações. Quando eu faço ações, né, que remetem ao mal, eu estou sendo Caim. Quando eu faço ações que remetem ao bem, eu estou sendo Abel. E essas ações do bem, elas acontecem exatamente porque nós temos essa centelha divina que você citou. Então tá super correta essa associação, né? Se nós não tivéssemos essa centelha divina, a tendência nossa seria despencar no mal, né? Com essa centelha divina já é difícil, né? Nós estamos aí num mundo de provas e expiações, onde o mal prevalece ainda, devido às nossas escolhas. Imagina, se a gente não tivesse esses lapsos, esses momentos de fazer o bem, aí que a gente ia, né, não ia evoluir nunca. Então essa centelha divina, sim, ela gera esses momentos de Abel, né? Esses momentos de fazer coisas boas. Esses momentos, por exemplo, que a nossa consciência, né, que nós vamos ver alguns estudos mais para frente aqui, a consciência agindo para a gente entender que fez errado. Isso é tudo da nossa centelha divina. Exatamente porque nós fomos criados com o propósito divino de sermos felizes, de sermos espíritos puros. Mas, por causa das nossas escolhas, né, a gente vai adquirindo essas mazelas. O que é tornar-se, então, um espírito puro? Tirar de nós essas mazelas que nós mesmos colocamos. Quando a gente tira essas mazelas que nós mesmos colocamos, nós estamos no estado inicial da criação, que é o estado onde nós éramos bons, filhos de Deus e com a centelha divina. Então é isso mesmo que você colocou. Mais alguém aí, gente? Ô, Tiago, mas não fala na doutrina que nós nunca, na nossa reencarnação, nós nunca voltamos, diminuímos a nossa evolução, Uhum. não é isso? Isso, Que cada encarnação a gente evolui um pouco, isso. não é isso? Uhum. Como que muita gente que vem, então, é caindo o tempo inteiro? Aí vai muito da individualidade, né, das escolhas de cada espírito. Nós falamos disso quando a gente estudava sobre a criação de todas as coisas, né? O sétimo dia, que é aquele dia que fala que Deus descansou. Deus descansar é porque Deus criou tudo até o sexto. O sétimo ele descansa porque é o nosso momento de agir. É o nosso momento de fazer, né? Então a obra divina ela só é completa no sétimo dia porque inclui a evolução do ser, inclui a evolução dos seus filhos. Só que o que a gente discutiu também é esse sétimo dia ele é relativo. Então para mim vai ser num momento, para você vai ser em outro, para Marilene vai ser em outro, para Dani vai ser em outro, dependendo das nossas escolhas.
Então, aquele espírito que continua fazendo ali escolhas equivocadas, a tendência dele é ser Caim por mais tempo. Nós só não podemos esquecer que esse espírito também é filho de Deus, né? E o próprio espiritismo que nos explica que cada reencarnação a gente vai evoluindo um pouco, né? A gente nunca retrocede, a gente sempre avança, também nos explica que se o espírito chegar a um ponto que ele só escolhe o mal e que isso vai prejudicando a evolução dele, a lei do progresso sobressai a lei do livre-arbítrio. E aí o espírito é quase que obrigado a evoluir. Aí nós vemos, né, reencarnação compulsória, nós vemos vários mecanismos, no Evangelho fala, né, na parábola do festim de bodas, haverá pranto e ranger de dentes, quer dizer, vai ser uma situação dolorosa, mas benéfica para o espírito. Então, temos sim esses casos de espíritos muito equivocados, né, que dão essa impressão que é Caim mesmo o tempo todo. Mas isso é uma condição da escolha deles, né? E mesmo sendo assim, eles ainda seguem essa lei natural de evoluir um pouquinho, né? Às vezes é um espírito que usou a sua inteligência muito para o mal, né? Fez muito mal. Foi Caim a vida inteira usando a sua inteligência. Só dele estar praticando ali a sua inteligência, mesmo que para um objetivo que não é nobre, né? Ele está pelo menos treinando ali alguma coisa, treinando o seu organismo, o seu perispírito, assim, para uma reencarnação, né, futura. Então, nenhum espírito foge dessa lei de que cada reencarnação a gente evolui mais, e nenhum espírito foge também à lei do progresso. Se Ô, Tiago, Oi, Marilene. desculpa te interromper aí, Sem problema. mas essa fala sua me lembrou muito as mediúnicas, né? Quando você traz aí, talvez nessa existência ele tenha muita aptidão para fazer o mal, mas ele carrega com ele um patrimônio de outras existências, né? Sim, Porque geralmente, quando a gente está na mediúnica, vem aquele espírito irredutível e que traz para você até uma repugnância em relação ao comportamento dele tão equivocado. Aí, quando o dirigente fala com ele do patrimônio que ele tem em outras existências, é como se sensibilizasse ele um pouco, né? uhum, Porque de repente a gente consegue ver só essa existência, né? exatamente. É um equívoco, né? É porque é um equívoco. E aí, como a gente tem o esquecimento do passado, né? E o futuro só pertence a Deus, a gente tende muito a fazer o recorte da reencarnação atual. Mas ela é só um recorte, né? De toda uma trajetória do espírito. Então é isso, Marilá, que esse sétimo dia aí, que é essa evolução do ser, ela é relativa. E os espíritos também nos falam, né, gente? Esses casos aí de espíritos que muitas vezes eles erram muito, mas quando eles entendem o propósito de evolução, eles evoluem muito rápido, porque eles têm potencial. Paulo de Tarso, né? Se a gente observar, é o exemplo clássico. Muito potencial, mas estava com a ideia equivocada, para o sentido diferente, né? Para um sentido contrário ao da lei de Deus. E aí a passagem maravilhosa da estrada de Damasco, né? Onde ele tem a reviravolta ali e passa a colocar todo o seu potencial para a evolução do espírito. Isso vai acontecer com todos os espíritos, né? Inclusive esses que aparentemente são muito maus, são Caíns, né? Direto aí, vai acontecer esse momento de se transformar em Abel. Porque nós fomos criados para ser Abel o tempo todo. O tempo todo, né? E isso vai acontecer quando nós evoluirmos para espírito puro. Lembra aquele caso, né, gente? Eu sempre que falo dessa coisa da lei do progresso sobressair ao livre-arbítrio, lembra aquele caso de uma mãe que procurou o Chico, né, e falou assim: Chico, meu filho nasceu com uma doença, ele teve que amputar as mãos ele teve que amputar os dois braços, ainda criança. Não, minta, ele nasceu sem os dois braços e aí depois foi acometido por uma doença e teria que amputar as duas pernas. E a mãe dele chega para Chico Xavier e fala assim: Chico, onde está Deus, né? Meu filho com 8 anos
sem os braços e agora vai ter que amputar as duas pernas por causa dessa doença. Onde está Deus que deixa isso acontecer com meu filho? O Chico ficou sem resposta. Aí o Emmanuel aparece e explica para o Chico. Fala com essa mãe que esse espírito vem de reencarnações sucessivas em que ele se suicidou. E ele pediu para que nessa reencarnação fosse tirado dele todas as possibilidades dele suicidar de novo. Por isso ele nasceu sem os braços, porque em várias reencarnações ele usou as mãos para levar o copo de veneno até a boca e suicidar. Nesta reencarnação, chegando aos 8 anos, essas reminiscências do passado e esse desgosto pela vida está assolando ele de novo e ele estava pensando em caminhar até o precipício e pular e suicidar de novo. Então por isso veio essa doença e ele agora vai sim amputar as pernas, mas por um propósito maior de passar essa reencarnação sem cometer o suicídio. O que é isso, gente? É a lei do progresso. O espírito, ele pode tentar o tanto que for, ele não vai conseguir ser infeliz o resto da vida. Nenhum de nós. Porque a misericórdia de Deus, ela é assim, fantástica. E nesse caso, né, maravilhoso. Uma coisa que aparentemente todos nós teríamos dó, piedade, ficaríamos sem entender. Muitos devem julgar Deus, os que não acreditam em Deus mais ainda. Mas olha o propósito divino, né? E é o que? Um recorte, é uma reencarnação para fazer o bem para o resto da eternidade do espírito. Né? Então é esse caso aí que eu gosto dele porque simboliza muito isso, a lei do progresso. O espírito chega um momento que ele não consegue mais fazer mal, né? Nem para ele nem para os outros. Eu lembro também, quando você trouxe para a gente, no primeiro momento, é, dos inícios dos estudos que eu participei, quando você trouxe a história de Gregório, né? Que é a mãe dele, E isso, foi você, no não livro foi? Você Libertação, trouxe o Dário gosta isso muito aí. de falar dessa história também. Pode ter sido eu ou ele, eu já falei também. Não, mas foi você, foi nesse estudo que eu Uhum. ouvi você trazendo a história dele, que ele já estava muito tempo no mal. Então, é isso também, eu acho que associa muito essa questão de que chega uma hora, o próprio espírito, ele tem um momento que ele não acredita mais no mal também, né? Isso, Aí, esse momento, eu acho que a espiritualidade vê essa sensibilidade dele e consegue aproximar, né? Eu penso, pelo que a gente isso. ouve nos Uhum. estudos, né? É isso mesmo. E tá lá na parábola do filho pródigo, né? O cair em si. Ele tá no fundo do poço. E no evangelho fala, caindo em si, ele lembrou que a casa do pai era bem melhor. Aí ele faz o caminho que de volta. Quando ele começa a caminhar para a casa do pai, o pai encontra com ele no meio do caminho. Isso é Deus, né? Deus e espiritualidade. Quando a gente dá um impulso de mudança, opa, agora eu quero. Eles pegam a gente pelo braço para ajudar, né? Isso é também um exemplo aí da lei do progresso. Mais alguém, gente? Nós. Oi. Eu quero falar, Thiago, só uma coisinha aqui. E quando a gente, assim, eu tenho muito pouco conhecimento na doutrina, mas o pouquinho que eu tenho, cada coisinha que eu percebo, mínima, igual um grãozinho de areia, é maravilhoso demais. Demais. A doutrina espírita ela é sensacional, né? Ela. Tem a pessoa que não tem nenhum conhecimento da doutrina, nenhum, né? Nenhum. Nasceu, cresceu, é adulto e não tem nenhum conhecimento na doutrina. É completamente diferente em tudo de quem tem ao menos um pouquinho de conhecimento, Uhum. que ouve palestra, que faz uma visita fraterna, Sim, que ouve igual nós estamos aqui, né? isso mesmo. É E completamente diferente. A existência é, é uma coisa assim impressionante, que é só mesmo quem tem algum conhecimento que sente. isso aí. É isso mesmo. É o aspecto consolador da doutrina espírita, né? Ela esclarece a gente,
nos traz a oportunidade desse conhecimento e isso dá um resultado real na nossa existência. Por, me, por mais que seja pouco, né? Por mais que às vezes a gente não aproveite tudo, temos também as nossas resistências muitas vezes, mas é o que você falou, alguma coisa ajuda a gente. Alguma coisa ajuda a gente a evoluir, né? Ter um propósito melhor de vida, nos torna mais abertos, né? Para o auxílio, para o aprendizado. Então realmente é muito bom. Só temos a agradecer a Deus, né, gente, É, pela oportunidade, né? com certeza. Pessoal, chegamos então ao nosso horário aqui. Vamos fazer a nossa prece final, agradecendo a Deus. Vamos elevar os pensamentos a Jesus, aos benfeitores amigos que aqui estiveram conosco, por todo o amparo, por todo o auxílio. Que essa luz, essa paz que sentimos possa nos ajudar a transformar a nossa vida, a melhorar a nossa convivência nos nossos lares, em todos os locais que estivermos, e nos ajudar nesse processo, muitas vezes complicado, da nossa evolução, mas nunca desamparado do amor de Deus. Que esse mesmo amor abençoe a todos nós, aqueles que não puderam participar, e abençoe todos os corações que sofrem, que padecem na fome, na guerra, na miséria, na angústia. Que abençoe também a mente dos líderes dos diversos países, principalmente desses que encontram em guerras. Que o amor de Deus cubra todos nós e possa, o mais rápido possível, vencer as mazelas que nós mesmos causamos. Obrigado, Jesus. Ser conosco hoje e sempre. Que assim seja. Assim Assim seja. seja. Bom final de Obrigado. semana para todos. Bom final de Assim semana, seja. pessoal, e até semana que vem.